Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, ótima segunda-feira. A gente entrou um minutinho antes aqui para tentar fazer uns ajustes. Eu vou aqui colocar, né, nosso tema de hoje. Bom, bom, temos aqui o nosso tema. É uma alegria poder conversar com vocês de novo, né? Fim de semana com muitos desafios, com muitas reflexões, né, sobre a política. E aí estamos começando o nosso papo, mais uma segunda-feira aqui, sempre com muita alegria. Primeiro de tudo, agradecer às pessoas que têm efetivamente contribuído com as nossas lives, entrando aí a Flávia, que sempre manda um monte de material pra gente. Obrigado, Flávia, por estar aqui. Agradecer as pessoas que têm compartilhado a nossa ideia, as nossas reflexões, né? E lembrar, caso seja a sua primeira vez por aqui, como é que funciona o nosso processo, explicar e lembrar, né? Explicar para quem está chegando pela primeira vez, lembrar para aqueles que estão aqui todos os dias. Eu vou só fechar a cortina, gente, para dar uma melhorada na luz, tá? Só um minutinho. Acho que a iluminação estava um pouquinho oscilante, e aí a gente fecha a cortina e melhora, né? Acho que agora está bem melhor mesmo. Para lembrar, sejam todos, acho que todo mundo viu que eu estou de moletom, então trabalho em casa, a gente pode usar moletom, não é verdade? Para te explicar, para você que vem a primeira vez aqui hoje na nossa live, primeiro o meu muito obrigado. É um prazer ter você aqui conversando com a gente, tá? Como é que funciona? Essa não é uma live de militância, então assim, eu não tô aqui para falar de bem de A, mal de B, blá, blá, blá. Essa é uma live de análise política. E por que é uma live de análise política? Porque isso é o que eu faço da vida, eu analiso política, né? Meu nome é Creomar de Souza, sou professor da Fundação Dom Cabral, que é uma das maiores escolas de gestão do Brasil, uma das maiores escolas de negócios do mundo, e eu tenho a minha consultoria, que é a Dharma, que é uma consultoria de análise de risco político, né? Então é isso que a gente faz, e desde que começou a pandemia, a gente tem feito esse trabalho também de analisar política com vocês aqui no Instagram, e depois essas lives vão para o YouTube, tá bom? Então todas as semanas, de segunda a sexta, sempre ao meio-dia, a gente faz esse exercício de análise de conjuntura para tentar entender ou um acontecimento específico ou algum elemento que seja macroconjuntural para a gente lançar um pouco de luz, e você, que é cidadão e que é vítima, né, o produto da política interfere diretamente na sua vida, a gente está aqui tentando te ajudar a entender esses processos, beleza? É isso que a gente faz. Como funciona aqui? A gente fala um pouquinho, cerca de uns 10, 15 minutos sobre um tema específico, que normalmente vai estar fixado, né? A partir do tema fixado, nós respondemos depois as perguntas. A única coisa que eu peço é que você use essa ferramenta de interrogação do Instagram. Tem uma interrogaçãozinha aqui embaixo, em algum momento, né? Em algum lugar. Você escreve ali para que eu não perca a sua pergunta, porque às vezes a rapaziada vai pondo nos comentários as questões e a gente perde. Então a ideia aqui é que a gente não perca nada, ou que a gente consiga responder o maior número de perguntas possível, tá bom? Então é sempre um espaço para responder perguntas, né? A nossa ideia então é fazer um processo de análise. Análise não é conversa de bar, significa dizer o quê? Eu não vou ficar expressando opiniões, eu vou fazendo análise conjuntural dos processos e tentar te ajudar, né? Ô Marília, seja muito bem-vindo, obrigado, viu, por sua presença aqui, é uma honra e uma alegria para mim, tá? Muito obrigado mesmo. A gente está fazendo esses papos de segunda a sexta, seja sempre muito bem-vinda, e se puder,
dizer para os seus amigos que a gente está fazendo esse esforço. Eu agradeço muitíssimo, porque tudo aqui é feito em termos orgânicos, tá, gente? Eu não impulsiono conteúdo, eu não impulsiono material, eu não pago para o Instagram para que eu vire uma celebridade de Instagram, algo do gênero. As pessoas estão me seguindo porque elas estão achando que é interessante. Então hoje a gente tem mais de 1.500 pessoas aqui seguindo. Eu agradeço a cada uma delas, tá? E aqui um copinho que a gente vai distribuir, a gente vai sortear uns copinhos da Dharma em algum momento aí. Deixa eu só resolver. O problema é o correio, né? Então, o que acontece? Obrigado, viu, Marília, por divulgar com seus alunos aí. É um prazer para mim. O que acontece? Hoje a gente amanheceu, né? Eu ia conversar de outra coisa, mas como diz a turma aí, sempre a política no Brasil sempre acontecem coisas novas, né? Ana Paula, obrigado por indicar para os seus amigos, viu? De tédio ninguém morre ao analisar política no Brasil, né? De tédio ninguém morre. Então hoje nós amanhecemos com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que pediu, né, solicitou a prisão da Sarah Winter, que é uma militante bolsonarista, e mais algumas pessoas. Se você acabou de chegar nesse planeta e não sabe quem é Sarah Winter, né, ou nunca ouviu falar em quem são os 300, o grupo dos 300 do Brasil, vamos fazer uma explicação bem rapidinha. A Sarah Winter é uma militante bolsonarista, tá? Que tem no seu histórico pessoal, anteriormente ela era uma militante feminista, e aí em algum momento ela teve uma troca de percepção da realidade. Isso é justo, tá? As pessoas têm o direito de trocar sua percepção sobre a realidade. Eu nunca vou criminalizar o fato de a pessoa mudar um posicionamento político. Ela muda o posicionamento político e sai daquilo que seria um extremo, que seria os movimentos feministas mais radicais, mais militantes, e vai para o outro, que é uma espécie de extremo conservadorismo, né? Nesse processo de mudança, Sarah Winter foi, inclusive, uma peça muito importante dentro das campanhas da campanha do presidente Bolsonaro, foi criando e crescendo a sua visibilidade dentro desses meios, daquilo que é a bolha virtual da militância do presidente, ganhando repercussão, ganhando força. E nesse ano de 2019, 2020, nossa, 2020 é um ano tão complicado que eu queria que 2019 não tivesse acabado. Eu acho que é isso que está aqui. Então, voltando. Nesse ano de 2020, ela passou a se destacar como uma das organizadoras daquele grupo 300 do Brasil, né? O 300 do Brasil é um grupo que tem um discurso, uma retórica muito forte, institucional, que manifesta apoio ao presidente da República, e isso não é errado, tá? Os grupos podem manifestar apoio aos seus políticos de preferências, só que, de outro lado, manifesta-se também em alguns momentos com evocações bastante radicais contra as instituições, tá? Esse processo levou, em algum sentido, a que a Sarah Winter fosse cada vez mais vista como uma peça-chave nesse processo de embate político e institucional que a gente passou a ser inserido no Brasil, né? E, em algum sentido, semanas atrás, ela fez uma série de provocações bastante fortes contra o ministro Alexandre de Moraes. Não sei se vocês vão se lembrar, quando a Polícia Federal fez algumas ações de busca e apreensão contra militantes do presidente Bolsonaro que estavam implicados na investigação de fake news do STF. E ali, naquele momento, duas coisas importantes aconteceram, tá? A primeira delas foi o fato de que, efetivamente, o presidente Bolsonaro e aquele grupo político mais radical, mais próximo a ele, e muito responsável por alavancar o bolsonarismo nas redes sociais, sentiu o golpe, né? Uma série de blogueiros, de possuidores de site e tal, foram efetivamente afetados por essa ação da Polícia Federal em parceria com o ministro Alexandre de Moraes. Uma segunda repercussão que é bastante importante, que eu acho que a gente tem que focar nela para fazer uma análise hoje, é que o produto daquela ação foi um pedido do Ministério Público Federal para estar mais próximo do ministro Alexandre de Moraes nesses processos de investigação. O Ministério Público Federal ali se sentiu um pouco colocado de lado em uma ação que o ministro Alexandre de Moraes fez diretamente com a Polícia Federal, meio que comunicou, mas não colocou como parte do processo. E isso é importante para entender a conjuntura.
Qual foi o resultado daquilo? Não sei se vocês vão se lembrar, mas caso não se lembrem, olhem depois no YouTube. Vão dar uma buscadinha no Google e olhem lá um elemento muito importante daquela semana, que foi a Sarah Winter foi para frente do STF durante a noite, evocou as pessoas, eles fizeram uma marcha, né? Tem até uma foto bastante particular disso, que eles estavam com a faixa de cabeça para baixo, depois arrumaram e tal, mas ela ficou evocando a militância a se insurgir contra o Supremo Tribunal Federal. E isso foi gerando um processo ali, em termos de análise, ficou um tanto quanto claro que ela, em termos de estratégia de construção da sua própria persona política, desejava ser presa naquele momento, né? Desejava ser essa celebridade, esse mártir político, né? Isso não aconteceu naquele momento. E aí as coisas foram acontecendo e no fim da última semana aconteceu um fenômeno bastante importante nisso, que é a Polícia Militar do Distrito Federal desmobilizou o acampamento dos 300 que estava na esplanada dos ministérios, né? O acampamento foi desmobilizado, aconteceram mais algumas questões no fim de semana, o pessoal estourou rojão em cima do STF, tarará. E aí quando foi na manhã de hoje, nós acordamos com o fato de que Sarah Winter foi receber um pedido de prisão, né? E aí ela está presa, e a coisa mais interessante para a gente analisar esse fenômeno não foram as redes sociais do STF ou da Polícia Federal as primeiras a noticiarem o fato de que Sarah Winter havia sido presa. As redes sociais que primeiro manifestaram o fato de que ela havia sido presa foram as redes sociais vinculadas ao Movimento 300 do Brasil. E por que esse ponto é importante, né? Esse ponto é importante porque, em algum sentido, faz parte desse jogo de militância, né? Criar algum tipo de narrativa que venda a ideia de um martírio. Isso quer dizer, eu sou um mártir de uma causa. E isso é muito importante quando a gente está analisando o fenômeno político dessa personagem, tá? E estou falando personagem sem nenhum tipo de desrespeito. Se você, de repente, é um seguidor dos 300 ou um militante que acha que ela possui a razão, entenda. Personagem tem a ver com persona, né? Esse indivíduo político tem um interesse, obviamente, como qualquer militante político, de ter atenção sobre si. E aí, olha que interessante o fenômeno. À medida que ela é presa hoje, ela não tem o direito de fala, né? Porque ela está presa. Mas todo o universo político brasileiro, na manhã de hoje, falou sobre Sarah Winter. Fotos, entrevistas, falas, palavrões, tudo ali aparece. E isso se encaixa numa lógica que a gente pode estabelecer. Eu fiz até um tweet sobre isso. Vai lá no meu tweet, dá uma curtidinha, que eu vou ler aqui para vocês. Ó. Olha só que interessante. Aí vocês vão ver se concordam comigo ou não. Como viabilizar uma narrativa de martírio? Aí, primeiro passo. Encontre um nicho discursivo. Ela encontrou um nicho discursivo, né? Quando ela faz a migração do feminismo radical para o conservadorismo radical, ela encontrou um nicho político. Provoque seus rivais políticos, né? É o segundo passo. Como ela faz a provocação dos rivais políticos? Quando ela xinga o ministro do STF, ela xinga o presidente da Câmara, ela xinga o presidente do Senado, ela xinga as pessoas, provocando os rivais políticos. Qual é o terceiro passo? E nós estamos nesse passo agora, que é gere uma reação institucional. A reação institucional veio mediante voz de prisão, né? Ela está presa, a gente está nesse terceiro passo. Essa live acontece no terceiro estágio. Espera aí que eu vou explicar. Eu tenho rinite, gente, então estou espirrando desde sábado. E aí o que acontece? Nós estamos no terceiro passo, que é gere uma reação institucional. Oi, Silvia, seja bem-vinda. O pessoal chegando aí, muita gente chegando. E Rayane, Yasmin, Kathleen, sejam todas bem-vindas, né? Qual é o quarto passo? O quarto passo, que é uma transição bem importante, é coloque-se como símbolo de uma causa superior. A gente vai ter essa medição quando ela sair da cadeia, né? Quando a Sarah sair da cadeia, provavelmente o discurso vai dizer que ela se coloca como símbolo de uma causa superior, né? Qual é o quinto ponto? O quinto ponto é surfe na onda midiática que se segue. Então hoje,
Provavelmente aqueles que a apoiam e aqueles que gerem redes sociais que a apoiam estão surfando na onda midiática. E isso vai virar material, né, para quando ela sair da cadeia e para o sexto passo, que é o mais importante, que é concorra a um mandato eletivo. Essa é a lógica do militante, pelo menos do militante radical. Você encontra um nicho, vamos revisar, encontra um nicho, provoca os rivais, gera uma reação, se coloca como símbolo de uma causa superior, surfa na onda midiática, concorre ao mandato eletivo. Se der certo, eu tenho um mandato eletivo, à medida que eu tenho um mandato eletivo, eu continuo nessa narrativa. O Congresso Nacional é cheio dessas peças à direita e à esquerda, né? Quando eu estou falando peças, eu estou evocando um tabuleiro de xadrez. Por quê? Porque política representativa é um jogo de xadrez. Entende? E aí vem, a partir de todo esse processo, a pergunta fundamental é: a prisão ajuda ou atrapalha o presidente? E aí, vamos à resposta. Né? E isso ajuda o presidente à medida naquilo que é a lógica normal de governo. Significa dizer o quê? Essa turma desmobilizada, o governo tem mais tranquilidade para fazer o diálogo com o Centrão, por exemplo. Tem menos pressão, né? Essa turma desmobilizada tem menos manifestações com dizeres que geram problemas ao presidente. Como, por exemplo, fecha o STF, fecha o Congresso, tarará, tarará, tarará. Muito legal ver a turma listando aí, já estão me sugerindo o tema de live, tem turma listando outros casos, né? É isso, a lógica é essa, vocês entenderam. Isso ajuda, né? Isso atrapalha o presidente quando, se o presidente for provocado no sentido de se manifestar sobre a prisão. Se o presidente tiver que se manifestar sobre a prisão, a gente tem um elemento bastante importante, que é qual vai ser o tom, qual vai ser o direcionamento e qual vai ser a expressão que o presidente vai usar para falar sobre a prisão. Eu estou dizendo se porque eu ainda não observei, não assisti nada, nenhuma fala do presidente sobre esse processo. Mas entendam esse fenômeno dentro de uma lógica que é aquilo que nós podemos chamar de processo de normalização do governo Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer aqui? O governo Bolsonaro, que foi eleito em 2018, confrontacionista, sem coalizão parlamentar, indo pro tudo ou nada, esse governo existe cada vez menos, tá? Esse governo existe cada vez menos. Por quê? Porque o governo entendeu que sem o suporte do Centrão o governo não sobrevive. Então o que o governo está fazendo? Está indo atrás do suporte do Centrão. A indicação a divisão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação em 2 ministérios, ficando Ciência e Tecnologia com Marcos Pontes e Comunicações com o genro do Silvio Santos, gerou um outro fenômeno. Na verdade, 2. O primeiro é que o governo começou a colocar o Centrão na primeira página. E o segundo, que é os outros partidos do Centrão também querem ministérios. O pedágio ficou mais alto. Em paralelo a esse processo de normalização, o governo ainda precisa da sua base, né? À medida que o governo precisa da sua base, aí a prisão da Sara impacta negativamente. Em um princípio. Qual é o princípio? A possibilidade de continuamente mobilizando a base. Mas ela impacta positivamente porque ela alimenta, de outro lado, a percepção de que a narrativa de confronto de um homem contra instituições, ou, melhor dizendo, de um mártir político contra as instituições tem valência. Entende? E a partir daí, você tem a possibilidade de seguir alimentando esse discurso de confronto. E eu acho que esse é um ponto importante para a gente pensar. E a partir daqui, né, Opa, que legal, Ana Paula, que você reassistiu a live do dia 2. Muito bom, espero que tenha gostado. Eu tenho a impressão de que eu tô acertando, tá? Essa é a vantagem de fazer análise e não de dar opinião. Porque quando você acerta pra valer, né? E quando você erra, é natural do processo, né? Então, eu acho que eu tenho acertado. Eu acho que eu acertei ali naquela live do dia 2. Tenho quase certeza. Então, eu acho que esse é o panorama pra gente. A partir daqui, eu vou passar para as perguntas, tá bom? Então, lembrando, 2 coisas que você pode fazer agora. A primeira usa a ferramenta de perguntas do Instagram. Eu vi que tem vários comentários muito interessantes aí. Eu tentei interagir com todos eles.
A segunda é, se quiser encaminhar para algum amigo, clica no aviãozinho e manda para o amigo que ainda dá tempo da gente papear. Vamos lá, primeira pergunta. Primeira pergunta aqui do meu querido amigo, advogado, irmão de vida, Gabriel Chavegatti. Há simbolismo na prisão numa segunda de manhã, considerando que as manifestações dela são aos domingos? Gabriel, eu acho que há um simbolismo sim. E há um simbolismo, na verdade, que vem continuado, e eu não estou querendo dizer aqui que o juiz fez de caso pensada a prisão para ser na segunda-feira. Eu não posso dizer isso, né? Quem vai dizer isso aí é o próprio Alexandre de Moraes, se quiser dizer em algum momento. Mas o que me parece ser aí, o que me parece uma coisa clara, cada vez mais clara a cada dia, é que efetivamente o ministro Alexandre de Moraes parece, nesse exato momento, ser o ministro do STF que melhor compreendeu e que tem mais disposição em enfrentar isso que ele mesmo chamou no Twitter de ações, eu não vou lembrar a palavra certinha, mas assim, ações que são um pouco excessivas, vamos dizer excessivas, vou usar o termo excessivas que eu não lembro do tweet dele, ipsiliteris, né? Mas o Alexandre de Moraes me parece hoje ser o ministro do STF que melhor compreendeu o impacto dessa militância e que me parece ser o ministro menos disposto a lidar com os impactos negativos dessa militância. De fato, ele assumiu uma prerrogativa de que ele está indo para o embate a partir da investigação da questão da fake news, né? E talvez até por isso ele tenha essa predisposição para o embate, né? E aí vem que, em algum sentido, a gente pode dizer que tem um processo de inverno, né, do movimento, que foi, no fim de semana eles tiveram o acampamento desmobilizado. No domingo, o governador do Distrito Federal vetou a ocorrência de manifestações de cunho antidemocrático na esplanada, e aí o pessoal foi para o QG do Exército, né, no fim do setor militar urbano. É uma grande avenida, para você que não é de Brasília. E hoje tem essa prisão. Então, assim, isso a gente está ali na passagem do elemento 3 para o elemento 4, né, que provocou-se uma reação dos entes institucionais, a reação veio. E agora é ver como é que eles vão lidar com isso. Eu creio que essa conjuntura é importante, tá? Aqui tem uma pergunta da Isa, né? Professor, como você vê os impactos e motivos da saída do Mansueto? Isa, eu acho que esse processo todo que a gente está vendo, que implica essa normalização do Bolsonaro com o Centrão, a pandemia, as reações institucionais, foram criando alguns elementos que dificultam a vida do presidente Bolsonaro. E o presidente vai ter que fazer escolhas difíceis, né? Me parece que uma dessas escolhas difíceis será, no curto, médio prazo, a necessidade de dar uma mudada na política econômica. E aí, nesse aspecto, me parece que o Mansueto, a saída do Mansueto do Tesouro lá, está muito vinculado ao fato de que ele percebe que o olhar dele sobre a realidade econômica, fiscal e orçamentária brasileira vai ser derrotado no tempo. Então ele não quer ser parte disso, ele está tirando o dele da reta. Me parece muito ser isso, esse é o recado que tem sido dado. Ontem, quando saiu a notícia de que ele pediria demissão, a gente recebeu, né, na consultoria a notícia de que ele pediria demissão, meu celular começou a pipocar. Falei com Reuters, falei com Al Jazeera, falei com um monte de gente sobre, e eu creio que é esse o caminho, é isso que tá vindo aí no horizonte. O governo Bolsonaro está em um processo de transição, tá? O governo Bolsonaro tende a sair da pandemia um governo muito diferente daquele governo que iniciou, né? No sentido de que o presidente vai ter que rever muitos dos posicionamentos políticos e estratégicos que o governo possuía. O principal deles é construir coalizão parlamentar. Tá? E isso provavelmente vai obrigar que o presidente faça concessões em âmbito econômico. E aí, nesse aspecto, eu acho que o Guedes pode até ficar, mas alguns nomes que entraram no governo para assumir essa pauta de desregulamentação, de diminuição do Estado na economia, eu acho que alguns desses nomes tendem a sair. Tá? E aí, algumas pessoas mais próximas ao Mansueto dizem, olha, está saindo agora porque ainda dá tempo de sair e salvar a reputação. Eu não posso estabelecer esse prognóstico, eu estou só reproduzindo aquilo que me disseram. Tá bom? Obrigado. Vamos lá, próxima.
Professor André, muito obrigado pela pergunta. A posição do governador faz acirrar ou recuar os movimentos de final de semana? Então, André, essa é uma pergunta bem interessante, meu velho. Eu creio que, em algum sentido, o posicionamento do governador do Distrito Federal de vetar as manifestações em âmbito, em termos daquilo que elas pudessem ser antidemocráticas, era algo que a turma não esperava, né? Porque as ações foram em sequências, quer dizer, se desmobilizou o acampamento, e aí é importante lembrar, o veto do governador do Distrito Federal às manifestações na Esplanada no domingo não está diretamente vinculado ao fato de que o governador não gosta do bolsonarismo. Muito ao contrário, o governador do Distrito Federal tem uma relação muito próxima com o presidente Bolsonaro e tem o interesse de estar sempre sendo visto por bons olhos pelo presidente Bolsonaro. Mas o problema foi o segundo ato, né? Havia para justificativa uma ação da agência fundiária do Distrito Federal, tinha muito lixo sendo acumulado, dando animais peçonhentos, não sei o quê, então foram desmobilizar. O pessoal não quis ser desmobilizado, a polícia desmobilizou, né? À medida que foi desmobilizado, eu creio que, voltando lá nos tópicos, né, nos 6 passos para construir uma narrativa de martírio, a turma fez ameaças ao governador do Distrito Federal, né? O governador do Distrito Federal foi ameaçado e filhos do presidente da República também falaram alguns impropérios para o governador do Distrito Federal. Ele ficou bastante irritado e proibiu as manifestações, então a esplanada ontem estava fechada, né? Isso, em algum sentido, tira a simbologia de você poder usar a esplanada, de confraternizar com o presidente, tarará. De outro lado, serve de estímulo para aqueles que são mais radicais e dizerem, olha, eu vou para a rua mesmo assim. E a turma foi para frente do QG do Exército. Isso funcionou? Não tanto, porque não teve o principal ator, né? Até onde eu sei, o presidente Bolsonaro não confraternizou com ninguém ontem. Talvez tenha existido um diálogo entre o presidente e o governador do Distrito Federal, no sentido de que um precisa do outro, né? O governador do Distrito Federal precisa do presidente da República para ter acesso a recursos, para combater a pandemia, para gerir o serviço público, para cuidar da cidade. Mas o presidente Bolsonaro precisa também do governador do Distrito Federal, porque o governo federal está hospedado em Brasília. E pensa, por exemplo, no dia que o presidente da República saiu às manifestações sem máscara e cavalgou, aquilo é passível de multa, né? Porque tem uma lei no Distrito Federal que te obriga a usar máscara. E o governo do Distrito Federal fez vista grossa. Então, em um ambiente tão conturbado como esse, é importante que as coisas sejam mais calmas possíveis, né? Agora, para o movimento como um todo, é um momento de recuo estratégico, me parece, né? Para a ideia dos 300 ali. Tá bom? Obrigado pela pergunta, meu velho. Vamos aqui, mais uma. Vamos lá, uma pergunta aqui da Lidiane, né? Uma suposta crítica do presidente às ações do fim de semana quebra o movimento de martirização dela? Sim, né? Mas aí eu acho que o presidente não vai fazer uma crítica a ela diretamente. Por quê? Porque o presidente precisa dessa militância, né? O presidente tem se escorado nesses 30%. E simbólica e narrativamente, a Sara e o movimento dos 300 são os pilares desses 30%. É a turma que está mantendo a militância unida, é a turma que está mantendo o movimento articulado. E isso, de fato, já coloca o presidente numa posição difícil. Assim, a prisão é boa e a prisão é ruim. A prisão é boa porque permite que o governo possa ser governo e negocie com outros entes parlamentares, mas a prisão é ruim porque exige do presidente um posicionamento que a militância vai estar esperando. E aí tudo que o Bolsonaro não pode e não deseja nesse momento é ser visto como um traidor da causa. E aí, nesse aspecto, tem um comentáriozinho da Ana Paula aqui. Ana Paula é uma analista política fantástica, gente, sigam ela. Sobre a questão do Weintraub. O Weintraub foi a uma manifestação no fim de semana, confraternizou, não usou máscara, falou um monte de coisas. E uma leitura que se tem dentro do Palácio do Planalto é que o Weintraub não está subordinado ao presidente Bolsonaro. E aí vem o dilema. Vão esperar que o Weintraub peça demissão ou o Weintraub vai pedir demissão, né? Ou vão demitir o Weintraub, melhor dizendo. Weintraub não dá nenhum sinal de que vai pedir demissão. Mas, obviamente, ele percebe que há espaço para a construção de um espaço político que seja dele, né? Ele tem uma interlocução com essa base mais à direita do presidente Bolsonaro.
Então, ele está se colocando como representante dessa base. As origens intelectuais dele estão muito vinculadas a essa corrente olavista. Então, esse é um movimento muito difícil que o governo tem que fazer nesse exato momento. A situação do governo Bolsonaro não é fácil. O presidente Bolsonaro tem que se equilibrar na construção de um apoio congressual que, ao mesmo tempo, desanima a sua militância. Então, ele tem que alegrar a militância e esse diálogo com a militância desagrega o apoio congressual, e ele tem ministros dentro do governo que são pró-militância e não pró-congresso, e ministros que são pró-congresso e não são pró-militância. Esse equilíbrio é muito difícil. E eu acho que essa é a situação que mais o complica hoje, tá bom? Obrigado pela pergunta. Tem uma aqui, que é meio off the topic, mas vamos lá, do Renan, né? Como está o marco regulatório do saneamento? Retoma agora ou fica para depois da pandemia? Renan, eu acho que fica para depois da pandemia, viu, meu velho? As discussões não estão muito fortes nesse momento. A gente teve uma discussão anterior sobre o marco do saneamento. Ele chegou a avançar, mas num modelo que não é muito flexível, ele ainda é engessado. Vamos ver como é que isso fica em termos de política pública, tá? Não avançou ainda, não vejo ambiente para avanço ainda não, tá? Então, um outro comentário aqui da Lidiane, né, pra gente aproveitar. A ausência da manifestação do presidente, a ausência na manifestação do presidente não é um recado negativo para a militância? Então, Lidiane, essa é muito boa, olha só. O presidente não sai porque seria... Vamos pegar a lógica narrativa e de atuação do Bolsonaro, né, em termos de teatro político. Política é teatro, tá, gente? Tem simbologia, tem narrativa, tem contação de história. E tudo isso feito para quê? Tudo isso feito para conquistar o seu coração, que é eleitor. Os políticos constroem personagens, histórias, contam histórias e sobem em palanques com o objetivo claro de conquistar o seu coração e a sua mente, você que é eleitor. Por isso que é importante você participar de um papo como esse aqui, que é de análise e não de militância. Porque se o papo for de militância, eu vou dizer para você que tem o bem e o mal, né? E o bem e o mal, ou você é do bem ou você é do mal. Isso é bobagem, né? Assim, tem as posições políticas e as posições políticas possuem interesses. Algumas têm interesses mais nobres, outras têm interesses menos nobres, tá bom? Beleza? Então o que acontece? Tem gente aí dizendo que seu coração não é conquistável, ele dizendo que nenhum político vai conquistar o coração dela, é isso aí, né? O que acontece aí nesse fim de semana? Olha como é que a conjuntura ficou complexa. De um lado, o presidente é pressionado a ir na manifestação porque o acampamento dos 300 é desmobilizado. Só que se o presidente vai à manifestação no fim de semana, que é subsequente à desmobilização do movimento dos 300, fica claro ou fica possível a construção da relação causal de que o presidente tem a ver com os 300. E o presidente sempre diz que não tem a ver com os movimentos, que é construção espontânea. Então, primeiro complicador. Segundo complicador é o fato de que você tem um decreto do governo do Distrito Federal dizendo que não dá para fazer manifestação na esplanada. E aí vem o presidente da República, é o presidente da República, mas ele vai afrontar um decreto? Ele vai criar mais um polo de dissensão para alimentar uma crise política e institucional que é bem forte? Não dá para saber, né? O que a gente viu é que o presidente preferiu não entrar na bola dividida. Por quê? Porque há uma avaliação crescente, os sinais nos dão uma avaliação crescente de que o núcleo de tomada de decisão do presidente está entendendo algumas coisas, né? A primeira coisa que eles parecem estar entendendo é que, por mais que a polarização seja útil para eles, de fato, a polarização tem um limite de utilidade. Sobretudo a partir do momento que o pessoal começou a ir para a rua para reclamar do presidente. Isso quer dizer, o espaço de vitórias, quer dizer, a janela de oportunidade que era representada pelo fato de que só um lado ia para a rua, essa janela passou. Essa janela está passando. E está passando por quê? Porque por mais desorganizados ou desarticulados que os movimentos de contestação ao presidente sejam, eles tiram a narrativa de que o presidente tem as ruas sozinho. O presidente não tem mais as ruas sozinho, né? As ruas estão ocupadas
por aqueles que apoiam o presidente, mas as ruas também estão ocupadas por aqueles que são contrários ao presidente. E isso gera uma situação e uma dificuldade que a narrativa política, a contação de história não estava pronta para lidar. Então qual é a alternativa aí? A primeira alternativa que o presidente fez um ensaio, quando das primeiras manifestações contrárias a ele, foi de tentar criminalizar quem fazia manifestação contra ele mesmo. Isso parece não ter funcionado até agora. Não quer dizer que eles vão parar de fazer. Eles vão continuar tentando fazer. Que é natural, né? Quando você é governo e o cara que é anti-governo vai falar contigo ou vai manifestar contra você, o que tu faz? Tu diz que o anti-governo não presta. Tu diz que o anti-governo é bandido, né? A terminologia da bandidagem é que muda, né? Você vai dizer é um fascista, é um elitista, é um nazista, é não sei o que, é um comunista. Você vai construindo a articulação, mas esse é um ponto, tá? O outro elemento daí derivado é a necessidade clara que o presidente tem, em algum sentido, de ter um mínimo de estabilidade para que ele não seja responsabilizado. Estou falando de estabilidade parlamentar, né? O presidente precisa de um mínimo de estabilidade parlamentar para não ser diretamente responsabilizado pela sua gestão no que envolve o combate à pandemia. E sempre há esse risco. Basta o termômetro das ruas oscilar, né? E aí o presidente teve uma boa notícia com a pesquisa do Poder 360 do fim de semana. A pesquisa do Poder 360, a pergunta era direta, né? Você aprova ou não aprova o presidente? Estava meio rachado, 40% aprovando, 50% não aprovando e uma galera indecisa. Enquanto tiver dividido, é bom para o presidente, né? O presidente não pode ter... O presidente sonharia com uma unanimidade a seu favor, mas ele não pode ter uma unanimidade contrária a ele, né? Que é, por exemplo, o que aconteceu com a Dilma ou o que aconteceu com o Temer depois do Joesley Gate. Só que a vantagem do Temer ali foi que o arranjo institucional se negou a derrubar um segundo presidente. Então Temer foi até o fim do mandato. Então, estes elementos aí, Lidiane, me parecem ser os mais importantes e os mais fundamentais para a gente entender os processos que estão acontecendo nesse exato momento, tá bom? Obrigado pela pergunta. Deixa eu ver se tem mais uma. Olha só, não tem pergunta. Vamos ver se tem aqui algum comentário. Não. Tô vendo se tem alguma pergunta. Como não tem... É isso, né? Não tem perguntas novas até aqui, né? Então, eu acho que esses elementos são importantes, tá? Se chegar alguma pergunta aí eu respondo. Senão, a gente vai se encaminhando para encerrar. São 37 minutos de live. Então, assim, eu acho que o dilema é esse. O grande dilema hoje é, nesse exato momento, o governo Bolsonaro tem que definir o que quer, né? E para onde vai. O governo traçou uma estratégia desde o início de politizar a pandemia, de tratar todos os entes como inimigos radicalizados, e isso talvez tenha um limite de utilidade. A questão é saber se o Bolsonaro consegue jogar o jogo em outros termos. E nessa tentativa de jogar o jogo em outros termos, tem um esforço muito grande do general Ramos, do general Braga Neto, no sentido de dar uma certa normalidade ao governo, mesmo porque os militares fizeram uma opção muito clara de serem parte, né, de serem parte do projeto. E ao serem parte do projeto, eles vão lidar com os sucessos e os fracassos do projeto. Tem um artigo que saiu hoje, uma reportagem, na verdade, que saiu hoje, no Valor, inclusive, eu acho que isso é importante, é interessante, de que tem perdido força a ideia de que uma solução de força, né, uma solução de golpe militar, por exemplo, seja aceitável pelas pessoas. E hoje a medição dessa pesquisa chegou na casa dos 25% só dos brasileiros aceitariam esse tipo de saída, que é mais ou menos espelhado com aquela base mais dura do presidente Bolsonaro. O resto das pessoas rejeitam. Então, acho que essa é uma variável importante também para a gente pensar, sabe? E esses elementos são, de fato, componentes bastante interessantes, bastante importantes da conjuntura que a gente observa hoje. Eu acho que é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vou dar uma última olhadinha. Não temos mais nenhuma pergunta. Então, eu vou aproveitar que nós chegamos aqui ao meio-dia e 38, né? Vou iniciar minha despedida. Eu quero agradecer a todas as pessoas que entram nessa live de segunda a sexta, a todas as pessoas que compartilham, que me marcam, que me mandam perguntas,
que recomendam aos estudantes, que recomendam aos amigos. Tem sido um fenômeno muito interessante e novo para mim. Eu não era acostumado a fazer esse tipo de coisa, mas tem sido um fenômeno muito novo e muito interessante, uma coisa que tem feito muita diferença no meu dia a dia. Tem me ajudado, inclusive, a lidar com essa lógica do isolamento, que é difícil, né? Então eu quero agradecer as pessoas que me estimulam desde o primeiro dia aqui, as pessoas que apoiam essa iniciativa e que têm feito parte desse processo, tá? Tem sido uma jornada maravilhosa com vocês, então quero agradecer. Quero convidar você a me seguir no Instagram, me seguir no Twitter, né? Dar essa moral pra gente aí, a gente faz umas coisas interessantes e legais. Sigam a minha consultoria, que é a Dharma, no Instagram e no Twitter, Dharma Politics. Eu compartilho material de vez em quando da turma lá. E tamo junto. Amanhã a gente se vê ao meio-dia, aqui mais uma vez, sempre para fazer esse diálogo. E se você tem algum tema, alguma curiosidade, alguma pergunta, manda pra gente por direct, que ele vira um tema da live, tá bom? É sempre um prazer e uma alegria conversar com vocês. E nós nos vemos amanhã ao meio-dia aqui no Instagram. Lembrando, análise não é conversa de bar, né? Análise não é conversa de bar, e essa é uma live de análise. Vamos junto, vamos trabalhar. Agradeço muitíssimo a presença de cada um de vocês. Um beijo no coração. Fiquem em casa se puderem. Se forem à rua, respeitem o distanciamento social. Usem máscara, lavem as mãos, cuidem dos seus, cuidem dos idosos, cuidem uns dos outros e vamos em frente. Gente, sejam bem-vindos, e para você que chegou agorinha, de segunda a sexta ao meio-dia, volta amanhã, te convido, tá bom? Um abração, até mais, fui!